Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Numen. Eu sou o Fernando Pena, arquiteto de soluções aqui da Numen, e esse é um podcast para falar sobre negócios, tecnologia e inovação voltado para empresas. Hoje eu estou aqui com a Vanessa Esperança, que é uma das pessoas aqui, uma das executivas que nos ajuda na transformação digital, e o Enéas Lima, que é o nosso head aí responsável pela parte de licenciamento. E hoje nós estamos aqui com eles para falar sobre Rise with SAP, que é o ERP da SAP na nuvem, ok? E para falar disso, eu quero chamar aqui também, para perguntar já para a Vanessa, falar um pouquinho mais sobre empresa inteligente na SAP. Legal, bacana, Pena. Obrigada aí pelo convite, estar participando desse podcast. Então, quando a gente fala de empresa inteligente, a gente fala de toda a transformação que a gente tem visto, ainda mais nessa aceleração que a gente teve aí com o Covid. Então, quando a gente pensa nessa transformação desse mundo que era o analógico para o digital, os desafios de hoje eles podem ser resolvidos com tecnologias e ferramentas de ontem. Eles não têm como ser resolvidos dessa forma. Então, com essa nova tecnologia, com essa nova visão, combinada com o aumento de expectativa dos clientes, forçou as empresas de todos os setores a fazer uma escolha, transformar ou ser interrompida, né? Exatamente. Então, hoje as empresas elas realmente estão precisando participar dessa transformação para essa empresa inteligente. Aí a gente vai entendendo, né, que atualmente é possível acelerar drasticamente o processamento de dados, incluindo enormes volumes de dados estruturados e não estruturados gerados por máquinas. Então, quando a gente pensa em internet das coisas, os sensores, mídias sociais e várias outras fontes, né? Então, quando a gente pensa em empresa inteligente aplicando isso de forma eficaz, isso dá aos líderes de negócios, né, das empresas, aí os heads de negócios, acesso à informação em tempo real de suas operações, podendo que você age em real time. Sim, então, com uma precisão muito maior, né? Exatamente. Então, as empresas elas estão se tornando mais inteligentes, rápidas, ágeis, e estão usando em todos os processos da etapa toda essa parte de dados, né? Permitindo essa rápida transformação de dados, né, em insights. Então, a gente transforma dados em insights com que os C-levels e os decisores dentro das estratégias de negócio eles consigam ter essa resolução de forma muito mais rápida. Legal. E empresa inteligente não é nem um opcional mais, né? Na verdade, a empresa que não está correndo atrás da empresa inteligente, ela está ficando para trás no mercado, né? E Exato. A gente já consegue falar um pouquinho sobre startup aí, que é onde a gente já... Sim. Essas empresas estão já bem à frente disso, né, Enéas? Eu acho que a própria pandemia, né, ela trouxe pra gente, nos trouxe um novo cenário, né, que é o cenário do exponencial, né? Os crescimentos já não são mais lineares, né? E a Numen se deparou com algumas oportunidades aí e desafios também para atuar junto com essas empresas, startups, que ela tem esse molde, né? Os caras têm um crescimento muito rápido, tem um modelo que ele não é linear e é efetivamente exponencial, o cara cresce de um mês para o outro 200%, 300%. E efetivamente você precisa ter um sistema que seja robusto e consiga efetivamente garantir a escalabilidade da solução, né? E trazendo para o cliente o que a Vanessa colocou muito aí, os insights, né? Exato. Então o mercado mudou, o consumidor mudou e efetivamente hoje o crescimento ele para todo quanto eu acho que modelo de mercado, né? Uhum. Ele necessita dessa agilidade, né? E aí a SAP também pensando nisso, ela, no início desse ano agora, ela lançou esse novo programa, que é o Rise with SAP. Boa. Que o objetivo... Exato. Falando do programa aí do Rise with SAP, explica mais pra gente como funciona esse programa, para que tipo de empresa como é a adoção desse programa. Vamos falar um pouquinho desse assunto, então. Tá. Bom, o Rise ele veio como um conjunto de soluções em cloud, tá? Uhum. Possibilitando com que as empresas elas consigam efetivamente ter o seu RP na nuvem, não tendo mais que ter aquela necessidade de se preocupar com toda a parte da infraestrutura, gestão desses serviços gerenciáveis ali para poder suportar a plataforma. Então ela veio com um pacote de soluções. Esse objetivo desse pacote é efetivamente criar uma linha ali, criar um roadmap de evolução para aquelas empresas que hoje já possuem alguma solução SAP, como um RP modelos anteriores, tá? Então ele é um conjunto de ferramentas que vai garantir com que ele consiga efetivamente criar uma jornada e alcançar essa digitalização que ele busca para ele ter mais eficiência nos seus processos de negócio, no seu dia a dia. Tá? E pensando, né, Enéas, nessa construção do Rise, né, o FCP, o que ele entende, né, que é um único contrato.
Então, é um único contrato, uma única jornada para o cliente em todo o seu roadmap durante ao longo aí dos anos. E essa estratégia de como a gente prevê esse futuro e essa jornada aí para esse cliente. E como o Enéas comentou, ele não tem que se preocupar com manutenção, tudo isso está por conta da SAP. A SAP toma conta de tudo isso, ele se preocupa só com o RP, customização, desenvolvimento, etc, certo? Isso. Exato, ele tem um único contrato, uma única infraestrutura que é a SAP, ela vai constrói tudo isso para o cliente para realmente deixar ele preocupado, como a gente estava falando, com essa parte de insights e essa aceleração e essa busca de novos modelos de negócios e adoção para isso, né? Empresas tradicionais que estão virando empresas ágeis, empresas inteligentes e todo esse roadmap aí de transformação. Show de bola. E o RISE ele vem baseado em cima do ERP, certo? Certo. Quais são os componentes que hoje tem no RISE? O que faz parte do RISE hoje? Tá. Bom, ele começa com S4HANA mesmo, né? Em cloud. Hoje ele é escalável nos 3 principais aí, hyperscales que a gente tem no mercado, né? Certo. Então, e você, dependendo da região, você pode escolher se você quer ele dentro do Brasil ou fora do Brasil. Muito próximo de onde está a sua operação. Isso facilita na questão de troca de informações, tá? Ele tem um conjunto de business process intelligence para poder auxiliar as empresas que estão nessa camada também de transformação para buscar insights nos seus processos de negócio, tá ok? Ele tem créditos em BTP. BTP é o Boa. Business Transformation Platform. Business Technology Platform. Isso, obrigado pela correção. Business Technology Platform, que dentro do BTP ele tem um conjunto de soluções que faz desde a gestão de banco de dados, a parte analítica, a parte de integração. Então o pacote RISE também você pode adquirir créditos para utilizar esses créditos nas soluções que forem necessárias, tá? E ele traz alguns start packages para Business Network. Então você consegue na parte de transporte, você consegue trocar informações com seus expedidores, tá? Ele também tem a parte de troca de informações com os fornecedores de equipamentos, dos seus ativos que você tenha dentro da sua indústria. Legal. Tá? E buscando a colinha aqui. E também tem uma partezinha de gestão com fornecedores. Então você também pode ter troca de informações com seus fornecedores através também desse pacotinho aí. São os Business Networks, soluções de troca de informações com o mercado mesmo. Tá? Legal. Bom, o RISE veio aí para poder acelerar aí a transformação digital e fomentar, né, essa migração para a nuvem, principalmente para o ERP. E, conforme você tinha comentado, trazer oportunidade para empresas pequenas, né, ter um ERP de grande porte como a SAP, trabalhando e pagando um contrato as a service, até a Vanessa tinha comentado, né? Quais são as vantagens aí, falando um pouquinho de as a service, como é ter o ERP na nuvem, as vantagens, o pagamento as a service, pagar por uso, explica um pouquinho sobre isso aí também. Isso é legal, né? Para quem já viveu esse mundo da SAP há muito tempo atrás, o cliente, quando ele comprava o SAP, ele tinha que depois sair correndo atrás para se preocupar com toda a infraestrutura que era necessária para suportar. A gente tinha um processo bem complexo, que era fazer o sizing do equipamento, né? Às vezes o cara se deparava com, o sizing não é o suficiente, tem que trazer mais, sei lá, HD, mais memória, demorava para entrar, isso daí trazia até um impacto no próprio projeto. Então, isso tudo simplificou. Então, como a Vanessa comentou, é um único contrato. Então, a SAP já tem todas as métricas que auxilia para a gente conseguir determinar qual que é o sizing necessário. E isso ela já provisiona todo esse sizing, todo esse ambiente para suportar a necessidade do cliente dentro dos 3 principais hyperscales que a gente tem no mercado. Então, para o novo cliente, isso é uma grande vantagem, né? Ele sai utilizando na modalidade de SaaS mesmo. É isso que eu ia te perguntar. Para os novos clientes, como que é a adoção para isso? As vantagens, o que eles têm de dúvidas hoje, atualmente? Simplificou muito do modelo do como era o modelo anterior. Né? Às vezes ele vem com a dúvida ainda mais, mas qual que é o tamanho do equipamento? Como que eu tenho que contratar? Não. Exato, essa é a primeira Fica tranquilo. Ele não precisa mais ter essa responsabilidade. Não, né? fica Se responsabilizar por máquina, por custo de operação. Exato, a jornada, né, de transformação, ela é simplificada, né? E com essa simplificação, isso também traz ao invés de ter elevados investimentos que antigamente se fazia, né, como o Enéas colocou toda essa parte de máquina, né, de lata, vamos colocar assim. E hoje é muito mais ágil, né? Você faz tudo através da nuvem, você não precisa esperar a máquina chegar, fazer a instalação, o tempo de implementação é muito menor. Né? E o investimento inicial, ele também é muito menor. Então, além desse investimento inicial ser menor, com esse único contrato que você tem, você consegue ter um TCO incomparável e uma redução de, às vezes, até 20%. Sim.
Então, ao longo dos mudança anos, drástica, né? né? E coisas que com lata você só tinha depreciação. Exato. E hoje você consegue realmente ter essa visibilidade. E nem só isso, né? Parece também tem a questão do SLA, né? Exato. O que a gente mais se deparava no problema aí, você está com um problema de performance. Aonde está esse problema de performance? Você não sabe se é no servidor, então você não sabe se é no seu data center ou no seu provedor de IaaS que está te entregando. Você não sabe se é no serviço, você não sabe se o serviço que foi implementado ali foi implementado da maneira correta, o serviço que a gente fala em cima da lata, se ele está conseguindo te entregar a aplicação com a performance necessária, ou se efetivamente é um problema do software. Então, às vezes você levava dias para você conseguir achar onde efetivamente estava o problema para você começar a corrigir. E hoje não, hoje tudo isso se resume a um único SLA. Então, esse com o nível SLA de da serviço, SAP, né? você vai ter já em contrato qual que é o período que ele tem para te resolver isso, então ele te encurta essa resolução de alguns problemas que acabam sendo críticos, dependendo da indústria. Né? Exatamente. E é justamente onde você consegue trazer novos consumidores, né? Sim. Empresas de menor porte, igual você comentou, porque não vai ter um custo exagerado, né, para contratação, para implementação. E até mesmo na hora de um SLA para resolver, ele gasta muito menos e é muito Sim. mais rápido para ele fazer um teste e entender onde está o problema, né? E aí é engraçado, né? Que quando a gente fala assim, poxa, mas juntou 3 contratos em um, o preço ficou absurdo. Não, conseguiu ter uma redução do preço. Se a gente pegar o preço que era o S4HANA do ano passado para esse ano, a gente entende que teve uma redução aí em torno de 20%. Quer dizer, a SAP efetivamente ela veio para o mercado para brigar forte para ter assim... Quanto maior a adoção, vai escalando e esse preço tende a diminuir, né? Vai, Exatamente. entendo. É. Então ela veio forte agora com uma solução e tirou várias barreiras que você tinha no passado. Né? Não posso fazer desenvolvimento. Não, hoje é a mesma coisa se você tivesse o seu RP dentro do seu servidor que está debaixo da mesa. Você faz o que você precisar dentro dele. É claro, tem todas aqueles Five Golden Rules, né, que a gente recomenda para que o cliente não caia nas armadilhas aí depois de se desenvolver um outro RP, né? Para não ficar tudo customizado. Né? E depois ter grandes problemas de manutenção, evolução, de versão, etc. Então você comentou sobre hoje quem tem um RP, né? A gente estava falando sobre novos clientes. Eu entendo que talvez para migração as pessoas acabam pesquisando um pouco mais, às vezes tem um pouco mais de dúvida. Como que é o processo de migração? É o mesmo para novos clientes? Como que funciona essa adoção também? Como que é esse processo de migração? Quais são as dúvidas que os clientes têm tido ultimamente? Tá. Bom, o mesmo modelo para clientes novos. Aliás, um pouco da migração muda um pouquinho esse modelo, né? Porque a gente tem que fazer primeiro um assessment para analisar primeiro o que o cliente tem instalado, o versionamento que tem, a quantidade de desenvolvimentos que ele tem naquele equipamento, o quanto ele pode se beneficiar com as novas soluções. Monta-se um business case e tenta-se analisar se você vai fazer uma nova implementação com o cliente, levando apenas o que é dados históricos, dados em aberto, né? Então os dados históricos ficam em uma outra instância para consulta. Legalmente a gente tem que guardar isso aí em alguns segmentos de mercado 5 anos, outros até 10 anos. Tá? E outros você também tem as ferramentas que você pode trazer o histórico de dados para o cliente. Então, para que também você não tenha um volume muito grande, se faz os devidos archives, se faz todos um ajuste. Então, existem ferramentas que estão nesse pacote, contém nesse pacote RISE, que te auxilia a você desenhar essa jornada. Né? Então, as ferramentas que você vai fazer uma análise de prontidão no seu ambiente, o que você precisa para poder levá-lo para o RISE, e aí o cliente também vai se beneficiar desse mesmo modelo. Ele converte o contrato que ele tem atual por um modelo de contrato que é modalidade de subscrição, né? Ele deixa de ter a posse e ele paga como serviço. E a partir dali também ele tem a redução do custo de manutenção. Então, muitas das vezes financeiramente, quando você unifica o custo que o cliente tem hoje para manter a infraestrutura, o custo que o cliente tem hoje para manter toda a parte de suporte das licenças dele e o custo que ele tem para gerenciar essa infraestrutura, por si só já paga um contrato e o cliente vai estar levando ainda toda a parte da inovação que traz o S4HANA, com processos mais inteligentes. Então, efetivamente, o RISE ele veio para pavimentar aí essa camada, essa jornada que o cliente precisa para poder alcançar esses benefícios aí da transformação digital. Boa. Com certeza. Tanto quanto clientes novos, clientes já da base, né, da SAP, a gente consegue ajudar nessa transformação, né? Então, toda a adoção, né, para o RISE, para clientes novos, é de uma forma um pouco mais
vamos colocar como tranquila, né? Então, assim, ele entende já de prontidão o benefício próprio para a adoção do RISE e a gente consegue apoiar os clientes já de base nesse roadmap aí para a migração para o RISE durante o tempo que for ficar aí com S4HANA, né? Boa. E aqui a gente está falando de todas aquelas nomencladuras que se usam no mercado, né? O Greenfield, o Brownfield, os modelos de Bluefield, tem o Bluefield. Tem o Bluefield. Então a gente quis trazer na nomenclatura menos... A gente tá falando um pouquinho mais de business aqui, um pouquinho mais de empresas, né? Os modelos de migração. Num próximo episódio eu vou falar com 2 arquitetos de soluções também para falar um pouquinho mais sobre esses modelos de migração aí. A gente descer e falar um pouquinho mais tecnicamente também. Então é bem interessante saber, né? Quais são as opções que o cliente tem hoje, né? E, além disso, hoje, como estão os modelos de licenciamento hoje? Como funciona? Como o cliente paga por isso? Como é exatamente o modelo de licenciamento para esses casos? Tá. Como eu tinha dito um pouquinho anterior aqui, hoje ele passa para o modelo de subscrição, né? Então, você deixa de ter a licença, a posse dela. De contrapartida, você deixa também de pagar a manutenção sobre aquilo. Isso já está num contrato. Geralmente, os contratos eles são de períodos pré-definidos, né? Então, no mínimo de 3 anos, tá? E o modelo de licenciamento de usuários, ele parte também pelo modelo de licenciamento de usuários e necessidades. Então, efetivamente, é feita uma análise da solução que o cliente tem hoje. Então, muitas vezes é feita uma conversão do contrato atual para um novo contrato, no contrato do modelo de subscrição. E ali a gente vai contabilizar a quantidade de usuários que ele tem. Agora ele mudou, ele não é o usuário nominal, ele é o FUE, que é chamado, que é o Full User Equivalent. Então, você tem métricas que você determina a quantidade de usuários que você vai ter de acordo com as funcionalidades que eles exercem dentro da companhia. Então, se pegar 2 companhias diferentes com X números iguais de FUEs, elas vão ter quantidade de usuários acessando o sistema de forma diferente. Então, você pode ter quantidades diferentes de usuários acessando o sistema. Tá? E todos são na modalidade de subscrição. E aí que atendendo a questão no modelo SaaS. Né? Então, quanto mais você precisar, mais você pode contratar para utilizar. Então, ele... E com isso dá para o cliente a escalabilidade. Isso. Então, uma flexibilidade de crescimento, ainda mais quando a gente, até no começo aqui, a gente estava conversando sobre as startups, né? Então, assim, o crescimento delas é mensal, né? Então, assim, é necessário que existam... Muitas vezes fora do previsto, né? Exato, que a gente consiga fornecer realmente essa escalabilidade para as empresas. Exato, né? E o Enes tinha até comentado, ele falou sobre fazer uma análise, e eu acho que isso é fundamental, né? A Zanumin faz muito isso, todo o processo de discovery, de analisar qual é a situação do cliente, porque não tem uma receita de bolo, não tem algo pronto que você possa colocar numa planilha e falar assim, olha, esse aqui é o digital, resultado. Né? Cada Exato. cliente é único, então a gente enxerga os clientes dessa forma, né? Então, realmente, a gente... leva esse DNA da Nume, essa digital que a gente, para construir junto com ele todas essas jornadas. Aí, Exato, né? Então a Nume precisa, né, fazer esse assessment aí, entender o lado do cliente, entender qual é a necessidade e propor aí o melhor cenário. Sabe? A gente já tinha uma área muito forte aí, né, que é a área de Bebold, né, que faz uma análise de prontidão para os nossos clientes, né? Então, e agora eles também se aperfeiçoaram junto com essas novas ferramentas que vêm no conjunto do pacote RISE. E isso vai melhorar ainda mais o nosso assessment, a entrega para o cliente de uma jornada que ele consiga se sentir seguro para poder executar o projeto, né? Maravilha. Então, minimiza aí os riscos de projeto, né? Todos os projetos têm seus riscos, né? O objetivo disso é efetivamente a gente minimizar esses riscos e ele ter um pouco de previsibilidade do que efetivamente ele precisa para conseguir alcançar esse grande objetivo aí que é a transformação do seu negócio. Só dele ter essa flexibilidade já ajuda muito nesse planejamento, né? Sem dúvida alguma. Imagina, eu lembro, a gente que é do mercado já, eu também não tenho um tempinho, né? Nada, eu sou novinho. Barbinha branca. Eu sou novinho ainda. Você lembra que os clientes, ele tá precisava com vintão, fazer vintão. O cara começou a crescer e quando ele se depara com o equipamento dele, já não é suficiente, até não comentar memória adicional, ou história, e passa por todo aquele processo de compras também. E não só isso, você precisa de uma equipe para cuidar disso, exato. Né? Para dar manutenção, para tá sempre um passo à frente, é muito difícil. Né? O objetivo é tirar de dentro da empresa efetivamente aquilo que não é o core dela, né, cara? E isso é uma tendência, né? Não só em ERP, mas em qualquer área de infra, a migração para a nuvem, né? Então não tem por que não migrar o ERP para a nuvem, né? Acho que faz parte da transformação digital, conforme a Vanessa comentou. Exato. Migrar para a nuvem para ter aí insight mais rápido, para ter acesso mais rápido. E a gente teve a aceleração disso, né? Porque as empresas no Brasil, elas tinham uma preocupação muito grande. Então,
Então, isso era, enfim, a gente via em diversos tipos de pesquisas essa questão da migração para a nuvem. E com essa questão do Covid teve essa aceleração. Então, hoje em dia, as pessoas têm mais confiança nessa parte de cloud, de nuvem, enfim, de toda essa transformação, né? A tecnologia já estava aí, né? Acho que ainda não tinha a adoção. E a pandemia, ela forçou com que todos nós adostássemos isso. As empresas que ainda não tinham esse modelo novo, ela teve que acelerar para ir para esse modelo. Então, efetivamente, hoje eles entenderam que não tem volta. Exato. Efetivamente, é você ter essa disponibilidade. Que funciona, né? Não só pela necessidade, mas o que realmente funciona e é mais efetivo. Sim, claro. Exatamente. Hoje, é claro, com essa diminuição da pandemia, permitiu com que nós estivéssemos aqui gravando pessoalmente. Mas se fosse há 2 meses atrás, a gente poderia fazer o mesmo que nós estamos fazendo aqui de forma remota, né? Isso. E eu acho que o recado seria o mesmo, né? Ele teria a mesma eficiência, né? Exato. Claro que a proximidade acho que ajuda, facilita esse ajuda, né? Acho que está todo mundo com um pouco de saudade disso. Também, não tenha dúvida. Exato, né? Faz parte. Muito bem, acho que a gente falou um pouquinho já aí sobre Rise, sobre SAP. Eu esqueci alguma pergunta, tem mais alguma coisa que vocês querem falar, querem pontuar, mais alguma coisa? Podem ficar à vontade aí. Eu acho que é meio que um recado final mesmo que para os procurem, clientes, né? Os clientes que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa solução, esse novo pacote, esse novo programa da SAP, para os clientes que já são SAP, poxa, nos procura, que a gente tem um time, principalmente um time técnico também, consegue auxiliar muito para poder fazer essa análise de prontidão, esse assessment, tá? E para os novos clientes também que estejam entendendo, que estejam buscando uma nova solução, solução RPA, para poder suportar esse crescimento, também estamos aí total disposição para poder apoiá-los. Muito bem. Maravilha. Bom, eu acho que a gente falou bastante hoje sobre o Rise aqui, uma introdução aí, na verdade. No próximo episódio eu vou conversar aí com 2 arquitetos de soluções para falar um pouquinho mais tecnicamente sobre o Rise também. Mas se até aqui você tem alguma dúvida, quer falar com a gente, pode entrar em contato com os nossos canais de comunicação para falar tanto com a Enéas, com a Vanessa, eles estão aí à disposição. Outras pessoas também estão à disposição para atender. Os nossos contatos, os nossos canais, as nossas redes sociais estão disponíveis aqui para vocês acessarem e verem. Então, muito obrigado, Vanessa, por aceitar o convite aí. Muito obrigado, Enéas, também por estar aí com a gente. Valeu, Contem pessoal. Com a gente para essa jornada e todo apoio, com certeza. Exatamente, tamo junto. Valeu, gente, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.